Sapinhos. Era uma vez uma corrida de sapinhos. O objetivo era atingir o alto de uma grande torre. Havia no local uma multidão assistindo. Muita gente para vibrar e para torcer por eles. Começou a competição. Mas como a multidão não acreditava que os sapinhos pudessem alcançar o alto daquela torre, o que mais se ouvia era: que pena, esses sapinhos não vão conseguir. Não vão conseguir. E os sapinhos começaram a desistir. Mas havia um que persistia e continuava a subida, em busca do topo. Ele, ofegante, pulava, pulava e pulava. E a multidão continuava gritando: pena, vocês não vão conseguir. E os sapinhos estavam mesmo desistindo, um por um, menos aquele sapinho que continuava tranquilo, embora ofegante. Ao final da competição, todos desistiram, menos ele. A curiosidade tomou conta de todos. Queriam saber o que tinha acontecido. E assim, quando foram perguntar ao sapinho como ele havia conseguido concluir a prova, descobriram que ele era surdo. Muito bem. Essa metáfora nos remete a uma situação que podemos utilizar em nossa vida. Quantas vezes você quis executar um projeto, realizar um sonho, e as pessoas à sua volta disseram para você desistir, e você desistiu? O autor dessa história dos sapinhos, que é um anônimo, ele elucida esta situação nas nossas relações interpessoais, no nosso trabalho, às vezes em nossa família. Sempre tem alguém que nos estimula a desistir dos nossos sonhos. E a neurolinguística vem buscando os recursos da metáfora por acreditar que o nosso cérebro processa informações analogicamente falando. Ou seja, para eu entender alguma coisa, eu preciso entender ou ter um pré-requisito anterior, porque a aprendizagem ela se faz em forma de espiral e não linear. O meu conhecimento de hoje se solidifica para eu ter um conhecimento do futuro. Eu preciso do de hoje, que é o alicerce. E o Milton Erickson, aquele psiquiatra que trouxe a neurolinguística para nós através do John Grinder e do Richard Bandler, que foram seus discípulos, ele atendia em seu consultório usando a metáfora e a hipnose. Pois bem, quando ele recebia um paciente, geralmente esse paciente chegava lá e falava que o problema não era dele, o problema era com o casamento, o problema era no trabalho, o problema era com o chefe. Então, o que o Milton Erickson fazia? Como ele agia? Ele ouvia as queixas desse paciente e contava uma história para esse paciente, mas sempre uma história com um final feliz. Bom, inconscientemente, o paciente entendia a mensagem do Milton Erickson e se curava ou buscava informações para sua mudança pessoal. E sabemos através dos estudos que o nosso cérebro entende o processamento simbólico das metáforas. Por isso que os livros infantis estão repletos de metáforas, porque as metáforas ensinam e as metáforas são milenares. Nas parábolas bíblicas, nas histórias que Jesus contava, ele sempre usava das metáforas. Por isso que as parábolas são entendidas por quem as lê e muitas vezes cada um dá o seu significado diferente do seu contexto, de acordo com suas crenças. Mas Jesus ensinava metaforicamente falando. Se você lembrar de qualquer uma das parábolas de Jesus, você vai observar as metáforas. Por exemplo, a metáfora, a parábola do filho pródigo,
ele está usando de uma metáfora para falar de perdão, para falar de diversidade de pensamento. A parábola da semente, ele está falando também do reino de Deus, comparando a palavra com essa semente que foi jogada em vários terrenos, umas produziram, outros não. A parábola dos talentos vai falar dos nossos dons, daquilo que nós recebemos e o que a gente fez com esses dons, com essas habilidades que nos foram concedidas. Enfim, Jesus ensinava através de parábolas. Por isso é que elas não se perderam no tempo, porque são metáforas. Os livros didáticos estão repletos de parábolas. São através dessas comparações que o aluno vai assimilando o conhecimento, ou seja, ele vai transformando as informações em conhecimentos. Os ditos populares também são metafóricos. Quando eu digo casa de ferreiro, espeto de pau, eu usei de uma metáfora. Quando eu digo água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, eu também estou recorrendo à metáfora. Por quê? Para quem entende, um pingo é letra. Então o nosso cotidiano ele está repleto de metáforas. E o interessante é que quando nós usamos a metáfora terapêutica, nós damos conta de resolver os nossos problemas de forma simbólica, de forma metafórica. Um outro aspecto importante para a gente entender é que quando nós usamos a metáfora, o hemisfério direito do nosso cérebro é que é acessado, porque é o lado da criatividade. Então veja bem, como que Milton Erickson tratava os pacientes dele. Ele sempre ouvia o paciente e contava uma história que aparentemente não tinha nada a ver com a história do paciente, mas a mente inconsciente dele resolvia esses problemas. Então nós vamos agora entender esse processo da metáfora, utilizando a metáfora para resolvermos um problema. Eu preciso então que você faça um trabalho com uma outra pessoa. Nós vamos fazer um trabalho em duplas. Então, convide essa pessoa para trabalhar com você e você vai precisar de papel e caneta, de papel e lápis para escrever, ok? Vou aguardar um tempo para que você possa providenciar esse material. Bom, agora que vocês estão aí nesse local que dá para escrever, deixe por enquanto aí do lado a sua caneta e o seu papel e você vai conversar com essa pessoa, com esse seu amigo, com esse seu companheiro, essa pessoa que você convidou. Antes, porém, de começar a conversar com essa pessoa, eu gostaria que os dois pensassem num elemento da natureza com o qual você identifica, tá? Se você pensar no elemento água, você vai ver se você se identifica com a água do mar, a água da chuva, a água do rio, a água da cachoeira. Se você pensar em planta, que tipo de planta é essa? Se você pensar em árvore, que tipo de árvore? É uma árvore frutífera, é uma macieira, é uma laranjeira? Se você pensar numa planta ornamental, essa planta vai ser o que? Uma violeta, uma orquídea, uma rosa. Se você pensar em fogo, que tipo de fogo vai ser esse? Ou você pode pensar em ser o sol, a lua, o ar, a pedra, enfim. Pegue um elemento da natureza com o qual você se identifique, tá? Então você, a partir de agora, é esse elemento. Você é uma violeta, ou você é uma mangueira, ou você é uma macieira. Se você for um pássaro, que tipo de pássaro você é? Você é um bem-te-vi, ou às vezes você pode ser uma águia. Se for um animal, que tipo de animal você é? Você é uma onça, um tigre, um cachorro, um cavalo. Defina aí o elemento da natureza, ok? Então você já definiu, conta para o seu colega, para o seu parceiro, qual é o elemento da natureza que você está representando. Então você vai dizer para ele, eu sou uma águia
eu sou a lua, eu sou o sol, enfim, defino o elemento da natureza, ok? Bom, então agora a gente vai passar por um outro processo que é o seguinte: esquece por enquanto esse elemento da natureza e agora vocês dois vão usar o lado auditivo ou usar o sistema representacional auditivo para o seguinte: cada um de vocês vai lembrar de um problema que esteja vivenciando e vai contar esse problema para o seu colega ou para o seu parceiro ou parceira. Não vale interferências. Você vai utilizar o seu lado auditivo, ele vai conversar com você, ele vai contar o problema para você. Você não vai fazer interferência nenhuma. Você apenas vai ouvi-lo. Deixa ele contar o problema dele para você. E agora você vai contar o seu problema para ele. Ele também vai ouvir o seu problema sem intervenção nenhuma. Vai apenas ouvir o que você tem para dizer, ok? Bom, agora vocês vão separar, cada um com o seu material para escrever, seu papel, sua caneta, e você vai contar uma história, ou vai contar a história escrita desse elemento da natureza. Você vai contar uma historinha, tá? Então você tem aí o problema real que você ouviu, mas a sua historinha vai começar assim: era uma vez, e você vai colocar um elemento da natureza. Era uma vez uma árvore, era uma vez uma águia, era uma vez um rio, era uma vez um sol. Bom, e você vai contar o nascimento desse elemento, a infância desse elemento, né? Porque agora esse elemento não é gente, é a natureza. Tá? Você vai falar da infância, como é que foi o nascimento, como é que foi a infância desse elemento, como é que foi a fase adulta e como que esse elemento está hoje. Ele está alegre, triste, esse elemento já passou por situações bacanas, por situações ruins, quais foram os obstáculos que ele encontrou na vida, mas também você vai dar um final feliz para a história desse elemento. Final feliz você poderia dar para ele. Então você vai escrever uma história que começa com era uma vez e essa história vai ter um final feliz.
Só que as personagens dessa história não é o seu amigo. É esse elemento da natureza e você vai usar então as metáforas para falar dessa história. Então eu vou te dar aí uns 15 minutos para você escrever a história desse elemento da natureza com um final feliz. Lembrando, obviamente, do problema que esse seu colega te passou.
Agora que você já terminou de redigir o seu texto, você vai simplesmente ler o seu texto para o seu colega e o seu colega vai ler o texto dele para você. Sem comentários, só leitura. Depois da leitura, deixe as coisas se assentarem. Deixe agora sua mente inconsciente assimilar tudo o que foi lido, sem fazer perguntas.